Olá, para você que acompanha o canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora fazer a reflexão astrológica para a semana do dia 2 ao dia 8 de junho, uma semana onde nós temos alguns eventos interessantes acontecendo, inclusive uma formação de uma lua nova, o início de um novo ciclo lunar. Mas nós vamos avaliar aqui de domingo, no dia 2 de junho até no sábado, dia 8, para vocês entenderem também, compreenderem quais serão as influências diárias. E sempre mantendo em mente que o enfoque do canal é clássico e nós vamos trabalhar com uma abordagem eletiva, né? Identificando os melhores e os piores momentos aí para vocês administrarem as atividades de vocês, certo? Então vamos lá. No domingo, dia 2 de junho, nós temos o Sol em Gêmeos e a Lua também entra em Gêmeos, ela ingressa, ela inicia o trânsito dela por Gêmeos no domingo. Chega a Gêmeos às 9 da manhã. E no sábado anterior, no dia 1 de junho, nós tivemos alguns aspectos interessantes da Lua sendo formados enquanto ela estava em Touro. Só que a chegada de Lua em Gêmeos muda bastante o ritmo. O Touro é um signo bem constante, mas Gêmeos tem uma característica mutável e acentua o clima de novidade, de movimento e até de instabilidade. Como no domingo nós não temos aspectos desafiadores sendo formados para a Lua, esse dinamismo ele é mais propenso para um clima mais favorável, ou seja, das novidades. É um bom dia para vocês buscarem alternativas para trabalhos e atividades, também para empregar mudanças nas atividades, mudança em procedimentos. Ele facilita muito o entretenimento e ajuda a questão da verbalização, né? O Gêmeos é casa do Mercúrio, e então ele facilita muito esse processo de expressar o que pensa, o que sente. Temos um clima durante o domingo animado, né? Leve, animado, traz mudanças, traz um ritmo movimentado e ele é favorável então para as questões que envolvem comércio, para estudos, desde que seja alguma coisa muito ampla e mais em nível superficial, mas para buscar conhecimento leve, né, de nível superficial. Não tem o enfoque para assuntos analíticos, então realizar um trabalho escolar, de faculdade, por exemplo, pode ser um pouquinho desafiador. Mas nos momentos iniciais de trabalhos, quando você busca informações, busca conhecimento, pode ser legal porque ele abre para vários campos, né? Tem uma característica bastante diversa e facilita essa questão da diversificação, né? Da versatilidade. É um clima animado do domingo. Agora, na segunda-feira, nós teremos a Lua em Gêmeos, mas ela chega aqui no mesmo grau que o Sol, às 7 horas da manhã. É o momento quando se forma a lua nova, iniciamos um novo ciclo lunar. E eu coloquei esse gráfico aqui, inclusive no momento da lua nova, justamente para vocês perceberem que ela acontecerá aqui na última casa do mapa. Nós sabemos que as fases lunares, especificamente a fase nova e a fase cheia, são analisadas astrologicamente com o intuito coletivo, né, para identificar questões mundanas, de clima, né, principalmente. E a casa 12 é uma casa com um tema bastante problemático. Então, apesar de termos uma influência dinâmica, extrovertida, muito expansiva, abrindo para a diversidade, a casa 12 não facilita muito nos temas em que esse clima acontece. Quais são os temas da casa 12? Os sofrimentos, as preocupações, dentro de um nível mundano tem relação com as prisões, o que pode também representar situações que se desenrolam sobre esses temas, né, que envolvam prisões, ou os presos, né, nós estamos numa fase atual aqui no Brasil, onde temos muitos presos conhecidos, né, então os temas que virão sobre eles também se mostram presentes. Agora, o que acontece na segunda-feira também, um pouquinho mais tarde, é que a Lua, ao passar depois aqui pelo Sol, ela chega em 20 graus às 21 horas e ativa esse aspecto de oposição a Júpiter. E o clima todo da segunda-feira, ele corre num sentido que envolve os temas de comunicação, de imprensa em um nível geral. Isso é levado inclusive para a terça-feira, porque logo depois na terça a Lua vai chegar no mesmo grau que o Mercúrio. E temos então alguns dias, esse início de semana, né, até meados da semana,
muito agitados no que diz a essa expressão, né, do povo de uma forma geral. Na astrologia mundana, a Lua tem essa característica bem marcante sobre o povo. E como as fases, né, nova e fase cheia têm uma importância para 15 dias, os próximos 15 dias eles são muito em torno de conversas, de um clima um pouco mais tenso. Se vocês observarem também no restante da configuração deste mapa, o Marte, que é o astro que rege a agressividade, a luta, a briga, está aqui se aproximando de uma tensão bem forte a Saturno. E é um clima muito resistente de defesa. Então, junto com essa informação aqui que nós temos acontecendo, se desenrolando em Gêmeos, nós temos um quadro dispersivo, fora de foco, com muitos temas vindo de maneira repentina e de uma forma instável, tirando mesmo a atenção dos assuntos mais importantes. Isso pode acontecer em um nível do país, né, com as notícias que vão se desenrolando, e até é importante vocês manterem a atenção, porque muito disso é desvio de tema principal, quer dizer, né, não está chegando ao âmago da questão, mas desviando a atenção com muito burburinho, com muito falatório. Então vocês vão continuar vendo essas manchetes de jornal, né, dos sites de jornais, por exemplo, e na TV, sobre essas coisas que se falam, às vezes coisas que o presidente fala que não tem importância, ou que os ministros, ou que pessoas que estão no governo falam que tem pouca importância, mas é a mídia dando um enfoque enorme sobre isso. Fala muito dessa dispersão e de uma falta de objetividade, de falta de foco. Agora, algumas pessoas nasceram com planetas ou pontos importantes posicionados aqui próximos desses graus, aqui de 12 graus de Gêmeos, né? Quantos graus? Geralmente 1 grau antes, 11 graus, né? Ou 1 grau depois, 13 graus. E aí, dependendo de se você tem um ascendente, o Sol, a Lua, ou o ponto do meio do céu do seu mapa de nascimento entre esses graus, pode ter uma característica mais intensa dessa lua nova sobre os seus assuntos particulares. Mas ela fala justamente de não exagerar na dose, porque a oposição com Júpiter tem exatamente esse teor de exageros, de dispersão, de falta de objetividade, de falta de foco, de não conseguir encarar ou enxergar as oportunidades e de um clima muito resistente. E esses próximos 15 dias, então, em um nível pessoal, eles pedem muita paciência para fazer as coisas da maneira certa. Fala da necessidade de resistir a algumas adversidades e não tentar romper as coisas de uma hora para outra, porque o movimento, vamos dizer assim, que o interesse, a capacidade mental, a habilidade de colocar a atenção não consegue se concentrar. Então, vocês têm momentos quando muitas coisas acontecem juntas, né, e dar um enfoque é um pouco difícil. Fala muito da questão do senso de prioridade que é necessário ter para saber lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo, muitos interesses, muitas coisas que vão se desenrolando ao mesmo tempo, tá? O que deve se evitar sobre essa influência é risco mesmo, ela não é propensa a riscos exagerados e de todos os níveis, né? Bom, dependendo da característica do mapa individual, se você tiver planetas, então, nesses graus que eu mencionei, ele vai estar posicionado em uma determinada casa do mapa e é nessa casa que vão trazer essa influência dispersiva, de falta de foco e da necessidade de manter a resistência para se atingir os objetivos, ok? O que essa oposição de Marte com Saturno fala, né? Exatamente que bater de frente de uma forma agressiva não leva a recompensas, não leva a conquistas, ao mesmo tempo em que a resistência precisa ser feita de uma forma equilibrada, não se autodefender demais das adversidades, saber enfrentá-las, ou seja, nem ir com tudo, né, com sede ao pote, mas também não se esconder, né, não fala da necessidade de não se autoproteger demais, certo? Então, é um clima um pouco tenso para esses próximos 15 dias e necessita realmente uma consciência sobre os efeitos, sobre os assuntos cotidianos que vocês desenrolam, para não deixar escapar isso aqui, né? Não deixar de
essa dificuldade em manter a atenção no que realmente é muito importante, tá bom? Bom, mas aí, na terça-feira, a Lua já ingressa no signo de Câncer. Só que antes dela entrar em Câncer, nós vamos ter a Lua chegando aqui no mesmo grau que Mercúrio. Ele já está aqui no finzinho de Câncer, né? Isso vai acontecer ao meio-dia. Então, durante a manhã toda, ela vai se aproximando. O que naturalmente poderia ser uma influência muito positiva para a capacidade expressiva, para o diálogo, para o comércio, para colocar as coisas em movimento, para lidar com o trânsito das coisas, com papéis de uma maneira mais leve. Porém, neste momento, nós ainda teremos a Lua sob a influência desse aspecto tenso com Júpiter, que aconteceu na segunda-feira. Justamente aquela influência da falta de objetividade, da dificuldade com a dispersão e falta de foco, continua, né? Então, ela vem desde a segunda, permeia aqui durante a terça-feira, até que nós tenhamos aqui tanto a Lua quanto o Mercúrio chegando a Câncer. Até mais ou menos à tarde é preciso ter bastante atenção com a atenção que você dá para os eventos que vão se descortinando durante o dia. É muito provável que eles venham em tom de novidades e surpresas, mas que as surpresas e novidades não sejam assim tão amistosas, né? Justamente a oposição fala de coisas que estão fora do controle ou que não fluem de acordo com os interesses de vocês, né? Essa característica, então, pede bastante paciência e não reagir de maneira agressiva e repentina para lidar com as adversidades que surgirem. Fala da necessidade de manter o foco e de não arriscar novamente. Tudo que eu falei para vocês na segunda-feira se mantém ainda durante a terça. Mas também a gente tem uma influência que envolve a comunicação e um astro aqui muito relacionado ao processo da educação. Então, em um nível mundano, entre segunda e terça-feira, principalmente aqui no Brasil, o que nós podemos ter ainda são os assuntos relativos ao meio da educação, se tornarem um pouco tensos, né? Mas a atenção aqui me parece muito em torno de falatório. Alguém do governo fala uma coisa, aí os professores rebatem do outro lado, aí fica esse clima de debate solto, dispersivo mesmo. Realmente, no meu ponto de vista, isso tem uma interpretação de estar tirando a atenção do que realmente é importante, tá? Porque é justamente esse burburinho, né, esse falatório, um monte de coisa falada ao mesmo tempo, que gera confusão, que gera dispersão e que tira o foco do que realmente é importante, né? A dificuldade aqui em ir ao âmago da questão é muito elevada. Para o clima global mundano, como para um clima um pouco mais próximo. Então, essa influência não é recomendada para iniciar as atividades que precisam de centramento, de estrutura, de construção, justamente porque fala da dificuldade em manter as estruturas sólidas. Evitem este momento, então, para iniciar projetos importantes, porque justamente algo que se inicia aqui tende a sair do foco, a precisar de empregar mudanças, a desviar a atenção do assunto principal. Também não é bacana para se iniciar um diálogo, uma conversa ou até uma discussão com alguém, porque o clima ele é bastante argumentativo, mas de nível superficial. Então não se fala nada de muito importante, sabe? Quando se fica xingando, resmungando, mas não chega ao âmago da questão. Mas tudo que se inicia com esta influência dentro da astrologia eletiva é levado sobre esse clima da instabilidade, então, de dificuldade de resolver a questão e ficar perdendo tempo com assuntos pouco importantes, tá bom? Bom, às 13 horas a Lua chega ao signo de Câncer, então muda, sai toda essa agitação geminiana que pegava essa oposição aqui com Júpiter e entra em um clima mais acolhedor, bem mais estável, mas não tão agradável assim, porque no momento em que a Lua ingressa aqui no signo de Câncer, ela já começa a se aproximar de Marte, ó, que está aqui em Câncer. E o Marte em Câncer ele tem uma certa debilidade, ao invés dele fluir num processo de ação construtiva, né? Empreendedora ou até mesmo estratégica, como poderia ser em alguns signos, ele entra numa característica bem defensiva. E justamente temos aqui o Marte, né, seguindo numa oposição com Saturno. Essa influência entre terça e quarta-feira é resistente, acolhedora. Aqui eu falei da lua nova,
vale aqui para entre terça e quarta-feira, né? Até coloquei aqui, ó, a Lua se aproxima do Marte, só que ela vai chegar só a conjunção com Marte no dia seguinte. Então, temos 2 dias com uma característica resistente. A gente saiu de um movimento super agitado e dispersivo e chegaremos aqui entre terça e quarta num clima totalmente oposto. É autodefesa no extremo. Então, em um nível próximo, por exemplo, de cotidiano de trabalho, tá? Você pode sentir uma necessidade de resistir aos ataques externos e fica reativo. Realmente, é uma característica muito reativa. O que vai acontecer ali às 17 é que o Mercúrio sai do território dele, que é Gêmeos, e entra em Câncer. Mas aqui em Câncer o Mercúrio não tem muito poder, né? Ele não tem uma familiaridade aqui com o signo de Câncer. Se vocês observarem, ele entra aqui no termo do Marte na face da Vênus. O Mercúrio em Câncer diminui o tom da fala, fala menos, né? O signo de Câncer tem uma característica mais introspectiva, então essa fluência verbal aí dos últimos dias acalma um pouco, só que aí tem esse clima da defesa que vem a seguir. Então, ao invés de atacar, né, de dispersar nos interesses, a gente tem um processo mais reativo, né? Então, reage de uma maneira a querer se defender. Esse clima entre terça e quarta também não é favorável para empreendimentos, mas aqui, diferente da influência dispersiva, a gente tem uma influência de resistência difícil de fazer o fluxo andar. Iniciando atividades, conversas, projetos e interesses sobre essa influência, pode ser muito difícil chegar ao que se pretende, porque fala de caminho árduo, é exatamente essa oposição do Marte, que é o astro que rege a ação, com Saturno que rege a resistência, da dificuldade em construir as coisas de uma maneira mais leve, de tudo ser um embate, de tudo precisar se defender, de tudo precisar transpor barreiras. Evitem também este momento para início de assuntos importantes, então, ok? Outra questão difícil aqui é que Saturno tem como um assunto a realidade, senso de realidade. Numa oposição que ele pega, né, com Marte e a Lua já chegando na influência da oposição, é justamente dos entraves de realidade que são difíceis de encarar, frustrações, exatamente, né? Não se deve evitar a palavra correta. Frustrações, desapontamentos, evitem para qualquer assunto. Bom, aí na quarta, como eu falei para vocês, né, que a Lua vai chegar aqui na conjunção com o Marte às 13 horas e com Saturno na oposição às 21 horas. Quarta-feira também é um dia para se evitarem temas importantes e mantenham a atenção também à maneira como vocês reagem às provocações do meio e às adversidades do meio, tá? Aquela vontade que todo mundo fala quando surge problema, né? Quero sumir daqui. É bem esse clima mesmo. O que surge de adverso parece ganhar um tom muito elevado. Parece que um problema se torna um problemão, né? Um degrau se torna um muro. Então, há uma tendência a gente já enxergar as adversidades muito maiores do que elas são e a resistir ao embate, né? Então, a gente se autoprotege. E no nível emocional, então, essa autoproteção também é presente. Você se sente atingido pelo comportamento das pessoas, às vezes reage de uma forma agressiva. Aqui, ao invés de proatividade, nós temos reatividade. Mas é uma influência muito pesada para qualquer início, solução de problema, eu não recomendo, até para resolver problemas, consertos, situações, é bem complicada essa influência. Ela fala da dificuldade em resolver, de problemas muito difíceis para se contornar. Então não é bacana para nada mesmo, né? Terça e quarta tá bem complicadinho, tá? Agora na quinta-feira a Lua já ingressa em Leão, aí esse clima mais tenso diminui um pouco, porque ela vai chegar a um aspecto de harmonia com a Vênus aqui às 10 horas, antes mesmo de chegar ao signo de Leão. Mas Vênus aqui está no mesmo grau que a estrela Algol. Mas enfim, o aspecto é harmonioso, a gente tem uma característica mais acolhedora, cuidadosa, facilita toda a questão de finanças, é um bom momento para lidar com os temas financeiros, para os temas românticos também. Facilita a verbalização, ela é ideal para cuidar das coisas mais próximas de pessoas, de interesses menores, o clima não é agitado, e aí só às 16 horas é que ela vai chegar a Leão.
Então, quando ela chega a Leão aqui às 16, leva essa influência para a noite da quinta-feira com um ritmo mais dinâmico. Leão é a casa do sol, né? Tem o brilho e tal. Leão é um signo masculino, tem um fervor, é quente, né? Aí essa característica mais acentuada do emocional transparece de uma forma mais brilhante aqui. E depois, na sexta-feira, com a Lua em Leão, vamos tê-la chegando a um aspecto harmonioso com o Sol só à noite. Durante toda a sexta-feira não se tem aspecto novo sendo formado, mas a Lua está aqui no orbe, né? A gente diz de conjunção com outros astros. A sexta-feira ela flui bem em termos de ritmo, porque tem um certo entusiasmo, tem movimento tanto do campo emocional como dos eventos, e as coisas se concluem com facilidade. A gente viu no início da semana com a influência de Gêmeos uma certa dispersão, mas agora é ao contrário. Uma Lua em Leão, apesar da Lua não ter muito poder aqui em Leão, ela se beneficia do calor do Sol, né? Usufrui do calor do Sol, e aí facilita a maneira como as coisas se resolvem com um pouco mais de objetividade, né? O Leão tem esse movimento da secura também, e a secura leva à objetividade de uma forma geral. Então, os objetivos, resultados, interesses se concluem de uma maneira direta, tá? Agora, e aí se torna um dia positivo para qualquer investimento que você quiser fazer. Pode ser um investimento financeiro, um projeto, resolver alguma coisa, qualquer coisa pequena, enfim. Como o emocional está dinâmico, entusiasmado e de fácil movimentação, é comum, é fácil, né, para lidar com qualquer tema também. No sábado, no dia 8 de junho, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto de harmonia a Júpiter, mas na madrugada, né, na virada de sexta para sábado, ela chega a um aspecto harmonioso a Júpiter, exatamente esse que aparece aqui. Essa influência é levada durante a madrugada e até uma boa parte da manhã, com uma característica descomplicada, direta e objetiva, e muito favorável a trazer assuntos que estão sem resolver, pendentes, por exemplo, para um caminho mais leve. Júpiter tem como assunto o ensino, a religiosidade, as viagens e a justiça em um nível geral, e esse trígono é bacana para esses temas. Como também ele facilita o entusiasmo, a questão expansiva do dia, né? Então, o sábado ele tem um ritmo acelerado, mas não é descontrolado, né? Quer dizer, é um ritmo vivo, né? Tem uma vivacidade, tem um certo otimismo também, e tem um tom de esperança, né? Então a semana começa bem desafiadora, a gente viu, com uns dias muito tensos, com algumas dificuldades, mas ela vai fluindo um pouco melhor, até que a gente chega aqui durante o sábado com um clima um pouco mais expansivo. E às 18 horas a Lua chega a um aspecto de tensão com Vênus, que não é bacana para compras, comércio e o nível geral, e tem que ficar um pouco atento à maneira como se atende aos desejos e prazeres. Há uma influência com uma característica possessiva, um pouco ciumenta, que não é bacana, e também ela exagera um pouco nessa questão da popularidade, né? Então, para quem lida com o público, tem que ter um pouquinho de atenção sobre essa influência aqui do sábado, à tarde, né, início da noite, porque ela pega pesado aí, exagerando mesmo para aparecer, por exemplo, né, para se fazer presente. Nas relações afetivas é um clima ciumento, possessivo, mas é muito passional também, né? Então tem também ter um pouquinho de atenção. É muito sedutor, é uma característica sensual, mas é exagerada devido ao teor do aspecto. Às 19 horas o clima muda bastante, a Lua chega em Virgem, então esse potencial agitado aqui, né? Ele entra numa característica mais centrada, bem centrada do signo de Virgem, mas tende bastante para o racional, uma visão mais analítica, diminui todo esse fervor, é como se jogasse um balde d'água fria em cima desse calor em movimento, principalmente nessa influência agressiva e ciumenta que a gente pega dessa quadratura, né? Mas ela não vai formar novos aspectos depois que ela ingressa em Virgem, pelo menos no sábado. Só que no sábado mesmo, às 22h40, Vênus deixa o signo de Touro, que é a morada dela, né?
e ingressa em Gêmeos. Nesses primeiros graus, Vênus não tem poder aqui em Gêmeos, é uma característica muito agitada, dinâmica demais para Vênus. Como Vênus rege os desejos, o prazer, a estética, as finanças, as compras, as coisas materiais belas, bonitas, né, as maquiagens, as coisas desse sentido, quando ela chega em Gêmeos, tudo isso abre um campo diverso. E aqui a gente precisa uma atenção a mais, então, a partir do sábado, porque, primeiro, né, você começa a se interessar por coisas que naturalmente não se interessava, né, e tudo chama um pouquinho da atenção, porque os desejos caem num campo muito disperso. Parece que tudo é legal, tudo é bonito, tudo é importante ter, por exemplo. E o desafio de uma Vênus em Gêmeos é com o excesso de gastos mesmo, né, ela perde bastante do centramento, né. Agora, facilita muito para a questão de entretenimento, para a interação com as pessoas, para se antenar sobre tendências do mundo. Vênus é um astro que tem uma característica benéfica que quando chega aqui no signo de Gêmeos, que tem essa abertura toda, é a casa, inclusive, do Mercúrio, cria um dinamismo que facilita a comunicação, a interação, a troca. É realmente uma influência muito bacana para assuntos de entretenimento mesmo, né? Para eventos, festas e coisas afins, ok? Último movimento aqui, então, desta semana, né? Certo, gente? Então, para essa semana são essas as influências. Aí, na semana que vem, a gente chega aqui com mais algumas informações aí sobre aspectos, mudanças de signo, para vocês coordenarem as suas atividades, tá bom? Então, eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!